Sejam todos bem-vindos. Hoje sobre sistemas energéticos. Então hoje a gente vai falar sobre o papel, das vias metabólicas durante o exercício. Com relação a esse assunto, sobre sistemas energéticos, que amedronta tanto o estudante de educação física e muitos profissionais que tiveram alguma dificuldade durante a graduação. Então eu estou aqui para ajudar você a entender melhor esses processos e a conseguir aplicar na prática. Quando a gente fala em exercício, eu vou ter um consumo, um gasto energético. De onde vem essa energia e qual é a forma dessa energia? Então, a forma de energia para o metabolismo celular é o ATP, é a nossa moeda de energia. E o que é o ATP? Adenosina trifosfato. Agora, o que acontece? Quais são os mecanismos que ocorrem para eu ter a formação desse ATP? É aí que entra a história. E para que serve esse ATP durante o exercício? Para contração muscular, para o desempenho motor. Então, a gente tem que voltar lá atrás para entender o resultado final. Então, o que a gente precisa lembrar? Quem vai fornecer esse ATP? Quem vai ser convertido em ATP? Os macronutrientes provenientes da nossa alimentação. Carboidratos, gorduras e proteínas. E cada um desses macronutrientes apresenta uma função essencial para todo o funcionamento. Então, quando eu penso em um carboidrato, esse carboidrato ele tem uma função essencial no organismo, além de energética, ele tem uma função estrutural para a célula. Como a gente vai falar de exercício, a gente pensa em qual célula? A célula muscular esquelética. E ele é armazenado principalmente em forma de glicogênio muscular e glicogênio hepático. E uma das principais, se não a principal fonte de energia para as células nervosas é exatamente glicose proveniente desse glicogênio hepático. Então, eu preciso da presença dele. Eu preciso de estoques de glicogênio para oxidação de gorduras, por exemplo. E o carboidrato, na forma de glicogênio muscular, é a primeira fonte de energia durante o exercício. As gorduras, que são os lipídios, na forma de triacilglicerol, que são 3 moléculas de ácidos graxos mais uma de glicerol, também tem um papel fundamental na estrutura da célula. E a gente tem a questão do metabolismo relacionado a esse macronutriente. A enzima que vai metabolizar a gordura, que é produzida lá pelo pâncreas, é chamada de lipase. E tem uma ação direta durante esse funcionamento metabólico. E por fim, as proteínas. Quando se fala em proteína, o que vem à mente do estudante de educação física e do profissional de educação física? Proteína muscular. As proteínas têm inúmeras funções, mas as proteínas, além de uma conformação estrutural, a gente tem as enzimas, que são proteínas. As proteínas são transportadoras de gases, oxigênio e dióxido de carbono. Então, as proteínas, elas têm um papel fundamental. Então, eu não posso pensar isoladamente. Então, eu preciso entender a biologia celular, a anatomia humana, a fisiologia humana e a do exercício, para conseguir compreender quais são os caminhos que eu preciso seguir para provocar aquelas adaptações. Então, eu pensando nesses 3 macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas, são eles que vão dar
energia na forma de ATP, que é a minha moeda energética, que vai fazer a máquina funcionar. Uma analogia para ver se fica um pouco mais claro isso para vocês. A gente tem, eu vou falar das vias metabólicas, mas durante o exercício e para a nossa sobrevivência, em situação de repouso também, a gente tem o metabolismo celular ocorrendo o tempo todo, certo? Que é o que a gente chama de, na biologia, respiração celular. Mitocôndria, que é o motor da célula. Então, vou fazer uma analogia ao carro, tá? Então, imagina o seguinte, para o carro funcionar, eu preciso ligar o motor, acionar a chave, ligar o motor. Mas para esse carro sair do lugar, ele precisa de combustível. Falando da nossa máquina aqui, do nosso carro, célula muscular, eu preciso de quê? Eu tenho o combustível para célula muscular. De onde vem esse combustível? Carboidrato, proteína e gordura. Então, a fonte, são 3 fontes. Mas para que esse motor funcione, eu preciso degradar esses macronutrientes. E aí o que vai acontecer? O processo de metabolismo deles, né, dessa quebra, né, para a formação aí, vinda do carboidrato, a glicose, as gorduras serem quebradas em ácidos graxos e glicerol, as proteínas em aminoácidos, todos esses 3 vão queimar e vão virar cinza. Sabe como que chama essa cinza? Acetilcoenzima A. Então, a acetilcoenzima A, que é o combustível que vai entrar onde? Lá nas mitocôndrias. Para fazer essa célula funcionar. É a minha gasolina. Agora, essa acetilcoenzima A, o que acontece? Ela veio de onde? Não interessa de onde ela veio. Ela veio dos macronutrientes, mas virou acetilcoenzima A. Então, o metabolismo anaeróbio e aeróbio, ele funciona junto. Não tem como separar. Na graduação, cursos de fisiologia, na parte de bioquímica do exercício, a gente entende todo esse processo separadamente. Só que na prática, funcionando, as vias metabólicas elas não se separam. Eu priorizo uma com relação à outra. Então é aí que a gente entra nas vias metabólicas. Então o que a gente tem? A energia ATP. Para que é esse ATP, Bárbara? Para contração muscular. E esse ATP que vai vir aí do carboidrato, das proteínas e das gorduras, eles vão passar por uma via que a gente chama de via metabólica. Que a gente tem 3 classificações: anaeróbia, alática, anaeróbia lática e aeróbia. Na anaeróbia alática, aí a gente vai no conceito da palavra. Anaeróbia. A é um prefixo de negação. Significa que durante a via, ou seja, durante o processo bioquímico ali, eu não utilizo o oxigênio. Mas quer dizer que o oxigênio não está presente? Você para de respirar? Não, né? Então o oxigênio está ali. Só que ele não participa neste momento deste processo. Alática, por quê? Neste processo eu não tenho produção de ácido lático. Então o consumo de energia utilizando a via anaeróbia alática, que é a via da fosfocreatina e dos fosfagênios de alta energia, inorgânicos, ela vai me fornecer ATP de forma imediata, rápida. Então, atividades, exercícios que exigem energia rápida, nos primeiros 2 a 8 segundos aproximadamente. Continuando num exercício
de alta intensidade. Eu priorizo agora quem? Anaeróbia lática. Quem é a via? Quem é o precursor, o substrato principal? Glicose sanguínea e glicogênio muscular. De onde eles vieram, pessoal? Do carboidrato. Em via anaeróbia lática e via aeróbia, inicia onde? Na glicose. Eu vou utilizar a glicose, vai acontecer o processo da glicólise, que vai formar duas moléculas de piruvato, que é o ácido pirúvico. Ele pode seguir dois caminhos. Esse daqui é o anaeróbio lático. Aquele outro piruvato, o outro caminho, agora vai ser convertido em acetilcoenzima A, que é o que? Que eu falei no início? O combustível para mitocôndria. Aí eu entro na via aeróbia ou aeróbica, também conhecida como fosforilação oxidativa. E esse acetilcoenzima A veio da glicose, do glicogênio muscular. Só que a gente tem conversões de gordura e proteína em acetilcoenzima A que também vão entrar lá na via aeróbia. Só que, falando em exercício, início do exercício, o que vai intensificar? Se vai ser anaeróbia alática, se vai ser anaeróbia lática ou se vai ser aeróbia, vai depender de quê? Da intensidade e da duração. Eu preciso trabalhar volume, eu preciso trabalhar sobrecarga, eu preciso trabalhar especificidade. Então, quando eu faço essa analogia do carro, né, do motor do carro, o motor da nossa célula é a mitocôndria. É o metabolismo aeróbio. Quando eu pego carboidrato, gordura e proteína, e tudo isso vai virar, vou colocar tudo dentro de uma fogueira, vai virar cinza, o combustível, chamado acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs, para cair na cadeia transportadora de elétrons lá nas mitocôndrias, utilizarem o oxigênio e produzirem o que? ATP, CO2 e água. Eu vou priorizar a utilização de gorduras, se vai ser predominar aí glicogênio muscular ou se eu vou predominar proteína. Proteína, gente, é a menos utilizada como fonte energética. Tudo isso, gente, me diz muita coisa durante o exercício e isso reflete diretamente nos resultados do meu aluno. Eu preciso planejar isso. Aguardo vocês. Obrigada. Tchau, tchau.